Olá e boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais um programa do Psi em Áudio. Eu estou muito animada para nossa missão de hoje. Olá. Vai ser um mergulho e tanto, com certeza. Com certeza, hoje a gente vai desbravar um tema denso que é a neuropsicologia das dependências químicas. É um resumo bem detalhado, sabe? Pensado especialmente para quem estuda psicologia, seja na graduação, pós-graduação ou quem está aí ralando para passar em concurso. É um conteúdo essencial. E olha, a gente reuniu informações riquíssimas da literatura médica para traduzir isso tudo de um jeito bem claro. Exato. E lendo a pilha de anotações e os capítulos que recebemos, uma coisa me chamou muita atenção logo de cara. A gente tem essa tendência, né, como sociedade, de olhar para alguém que está, tipo, destruindo a própria vida por causa de uma substância e pensar assim, por que essa pessoa simplesmente não para? Sim, a clássica ideia de que é só ter um pouco de força de vontade, né? Isso. Mas o material que a gente vai explorar hoje mostra que essa suposição do senso comum está completamente errada. Quer dizer, ela ignora uma situação de refém biológico mesmo que está acontecendo lá dentro do cérebro. Exatamente. O que é fascinante aqui é que, para entender a dependência química de verdade, a gente precisa parar de olhar para isso com uma lente puramente moral. Com certeza, tirar esse peso do julgamento, né? E começar a olhar para a neuropsicologia. O nosso objetivo hoje, dissecando essas fontes que a gente leu, é justamente fazer a ponte entre aquele comportamento de fora, que muitas vezes parece, sabe, destrutivo e teimoso, e as engrenagens que estão literalmente quebrando lá dentro. Aham. Estamos falando de alterações físicas profundas nos mecanismos de memória, de atenção e principalmente na nossa capacidade de tomar decisões. Certo, vamos desempacotar isso, porque quando a gente usa a palavra sequestro do cérebro, soa quase como um exagero de ficção científica, não acha? Soa assim, mas é a realidade clínica. Pois é. E lendo sobre aquela mudança de paradigma na literatura, especificamente o modelo de Kubb e Lemoal, fica muito claro que a dependência não é um evento que, tipo, acontece da noite pro dia. De jeito nenhum. É uma transição muito bem documentada. E compreender esse modelo é, tipo, o alicerce de tudo para quem vai atuar na área. Então explica um pouco como funciona essa transição. Bom, ele conceitualiza a dependência não como uma falha de caráter estática, mas como um ciclo crescente de desregulação do sistema de recompensa. Pense nessa transição. No início, o uso da substância é quase puramente impulsivo. Entendi. A pessoa busca a droga focada no prazer, né? Na euforia. Isso, na euforia, na sociabilidade. Na psicologia, a gente chama isso de reforço positivo. Você faz algo e ganha uma recompensa muito agradável. O problema é que o cérebro não é bobo. Ele vai se adaptando a essa enxurrada de prazer, certo? Precisamente. E é aí que a armadilha se fecha de vez. Com o uso continuado, o cérebro desenvolve tolerância. E o quadro, se transforma completamente. Deixa de ser impulsivo e vira o quê? Deixa de ser um comportamento impulsivo em busca de prazer e passa a ser um transtorno compulsivo. Nessa fase aguda, a pessoa já não usa a droga para sentir aquele barato incrível do começo. Nossa, ela usa para não sofrer, então. Exatamente. Ela usa para aliviar dor física e aquele sofrimento psicológico terrível da abstinência. O motor do comportamento vira o reforço negativo, ou seja, usar para parar de sofrer. Acaba bebendo na terça-feira de manhã só para as mãos pararem de tremer e para calar uma ansiedade absurda. É a ilustração perfeita desse ciclo. E a biologia por trás disso é o que torna tudo tão avassalador. Tudo acontece numa rota cerebral que as nossas fontes chamam de via mesolímbica. Que é uma estrutura bem primitiva nossa, né? Isso. Para quem não está tão familiarizado com a neuroanatomia no dia a dia, a via mesolímbica é uma via de comunicação fundamental. Ela é basicamente o nosso sistema de sobrevivência. Aham. É o circuito que libera dopamina para nos recompensar por comportamentos que garantem a continuidade da espécie. Tipo, comer uma comida calórica com fome, beber água com sede, buscar interações sociais. Ok, então essas são estruturas famosas, tipo o núcleus accumbens e o estriado ventral, que a gente estuda tanto. Mas, na prática, o que a droga faz de tão diferente de comer um pedaço de bolo de chocolate super gostoso? A diferença principal está na escala e na velocidade, sabe? Como assim?
Enquanto um pedaço de bolo causa uma liberação natural e controlada de dopamina no núcleus accumbens, sinalizando tipo, isso é bom, lembre-se disso. A droga, ela entra como uma marreta química. Uma marreta, nossa. Ela superestimula essa via de uma forma que nada na natureza consegue imitar. Causa um pico brutal, artificial de dopamina. E o cérebro, que é uma máquina de aprender padrões, entende essa enxurrada como uma mensagem definitiva de sobrevivência. Ele pensa que a droga é mais importante que água ou comida? Exato. Ele entende isso que você acabou de consumir é mais importante que seus filhos, que seu emprego, que a sua vida. Sabe, para deixar isso mais visual, enquanto eu estava lendo os artigos para montar essa pauta, me veio uma analogia. Imagina que o sistema de recompensa é tipo o aplicativo de GPS do nosso cérebro. Gostei. Um GPS. E numa pessoa saudável, esse GPS calcula rotas para várias fontes de alegria ao longo do dia. Uma rota vai para um jantar em família, outra para uma promoção no trabalho, outra para o esporte do fim de semana. Sim, rotas variadas de recompensa. Mas quando a dependência se instala e essa superestimulação que você explicou acontece, é como se o aplicativo fosse hackeado. Não importa qual destino a pessoa tente digitar na busca, o sistema recalcula a rota e aponta para um único destino, que é a droga. Nossa, essa é uma analogia perfeita para o que a gente chama na literatura de saliência de incentivo. Esse recalcular de rota contínuo para um único destino é a mecânica exata por trás da fissura. Aquela vontade que dói, né? Que consome a pessoa. Isso, aquele desejo incontrolável. O cérebro foi treinado num nível celular a ignorar todas as outras recompensas da vida e focar a atenção, a memória e o planejamento só em como obter a próxima dose. É por isso que a vulnerabilidade a recaídas é altíssima, mesmo anos depois da pessoa parar. Mas olha, isso me levanta uma dúvida prática. Se o GPS foi hackeado, todos os hackers usam o mesmo tipo de vírus? Quer dizer, a cocaína destrói o cérebro exatamente do mesmo jeito que o álcool ou que a maconha? De forma alguma. Embora o sistema de recompensa seja o denominador comum na origem do vício, os danos cognitivos periféricos dependem de uma interação super complexa de variáveis. Quais variáveis a gente tem que olhar numa avaliação? A gente precisa avaliar o tipo de substância, porque cada uma tem um mecanismo de ação diferente nas sinapses. Precisamos ver o tempo de uso, a quantidade e o padrão de consumo, tipo se é um uso agudo, esporádico ou um uso crônico diário. E ainda tem aquele pesadelo logístico para as pesquisas, né? O uso de várias coisas juntas. Perfeito, a politoxicomania. Na vida real, na clínica, é muito raro encontrar um paciente que use, sei lá, exclusivamente cocaína. Geralmente tem o álcool misturado. Sim, ele usa cocaína, aí fuma cigarro, bebe álcool para cortar o efeito da euforia e da ansiedade e talvez fume maconha para conseguir dormir. Isso torna o trabalho do neuropsicólogo um verdadeiro trabalho de detetive para mapear qual droga causou qual dano. Mesmo com essa confusão do uso múltiplo, o material que a gente revisou hoje mostra que existem 3 grandes vítimas universais na nossa cognição, não é? Sim. De forma consistente, a literatura aponta que a dependência química atinge 3 grandes pilares. O primeiro é a memória episódica, que é a nossa capacidade de reter e evocar lembranças de eventos específicos da vida. E o segundo? O segundo é o processamento de emoções. A pessoa passa a ter dificuldade em ler expressões faciais dos outros e em controlar a própria raiva ou tristeza. E o terceiro, que é gigantesco, são as funções executivas. Especialmente a tomada de decisão, né? Exato. Dentro das funções executivas, a tomada de decisão e o controle inibitório sofrem os impactos mais devastadores. Entendi. E só fazendo uma pausa rápida aqui no nosso papo, para quem está ouvindo a gente agora, se você está gostando desse formato e desse mergulho profundo no tema, aproveita para curtir o nosso áudio. Isso ajuda muito a gente. Ajuda demais. E, olha, para quem quiser aprofundar os estudos para valer, para as provas ou para usar na clínica, eu deixei sugestões excelentes de bibliografia aqui na descrição do áudio. E cá entre nós, manter a atenção focada até agora já é um ótimo treino para essas funções executivas que a gente acabou de mencionar, né? Com toda certeza. Exercício puro para o córtex pré-frontal. Mas voltando ao nosso mapa das drogas, se a gente pensar nos estimulantes, aquilo que eu chamo nas minhas anotações de o preço da velocidade,
como a cocaína e o crack, eles afetam essas funções executivas de um jeito muito agressivo. Muito mesmo. Mas uma coisa me surpreendeu nos dados. A gente costuma achar que só aquele usuário crônico que está na rua há muitos anos tem dano cerebral visível. Só que a neurotoxicidade é bem mais rápida que isso, né? É incrivelmente mais rápida. E essa divisão entre o uso eventual e o uso crônico revela o quão agressivos esses estimulantes são. Conta mais sobre o uso eventual. No uso eventual, que o pessoal chama de uso recreativo de fim de semana, nós já conseguimos medir em laboratório uma queda significativa na atenção dividida, na memória espacial e na flexibilidade cognitiva. O cérebro já começa a ficar rígido logo de cara? Isso mesmo. E quando o uso se torna crônico, aí os danos se aprofundam assustadoramente na memória de trabalho e no controle inibitório. O freio do cérebro simplesmente falha. E como os neuropsicólogos medem essa falha do freio e da decisão? Eles usam ferramentas como o Iowa Gambling Test, ou o teste das cartas de Iowa. É um teste fascinante de laboratório, onde o paciente tem que escolher cartas de 4 baralhos diferentes para ganhar um dinheiro virtual. E tem alguma pegadinha nesses baralhos, claro. Sim. Alguns baralhos dão recompensas altas e imediatas, mas eles trazem punições financeiras severas a longo prazo. Você perde muito mais do que ganha. Outros, baralhos dão recompensas baixinhas, mas são muito mais seguros a longo prazo. E eu imagino que pessoas com dependência crônica de cocaína vão direto naqueles baralhos de alto risco, ignorando o futuro. Exatamente. Eles não conseguem resistir à recompensa imediata, mesmo sabendo racionalmente que vão perder tudo no final do jogo. E o mais assustador é que o desempenho ruim nesse teste reflete o que acontece na vida real deles. Nossa, faz todo sentido. A incapacidade de escolher o baralho seguro é a mesmíssima disfunção cerebral que impede a pessoa de gerenciar as próprias finanças, de manter um emprego ou de evitar brigas destrutivas em casa. É de cortar o coração. E, lendo mais a fundo, eu anotei um recorte de gênero que eu achei vital mencionar hoje. A literatura mostra que mulheres dependentes de cocaína e crack apresentam um quadro ainda mais grave do que os homens. Essa é uma descoberta muito crítica. Devido a diferenças neurobiológicas, hormonais e até o contexto de estresse psicossocial extremo que muitas mulheres enfrentam, elas têm um comprometimento muito maior. Muito maior na memória de trabalho e na flexibilidade, certo? Sim. E no controle inibitório também. Tudo isso em comparação aos homens que usam a mesma quantidade de droga. Isso diz pra gente que aplicar um modelo genérico de tratamento para todo mundo é um erro crasso. Mulheres precisam de protocolos de reabilitação cognitiva altamente específicos para essa vulnerabilidade biológica. Sem dúvida. Agora, ainda no universo dos estimulantes, a gente precisa falar do MDMA, o êxtase. Culturalmente, ele tem uma aura bem diferente do crack, né? É vendido como a pílula do amor, uma droga de festival, super inofensiva para quem usa só casualmente. Olha, se conectarmos a farmacologia do MDMA com o quadro geral do nosso cérebro, a gente vê que esse mito da droga inofensiva é perigoso demais. O mecanismo de ação dele é super destrutivo. Por quê? Ele age diferente da dopamina? Ele não age apenas na dopamina. Ele força o cérebro a liberar estoques maciços de serotonina de uma única vez. E a serotonina, lembrando, é o neurotransmissor que regula nosso humor, nosso bem-estar, nosso sono. Então, basicamente, ele esvazia o tanque de serotonina do cérebro numa pancada só. Exato. E pior ainda, o MDMA é tóxico para os próprios terminais nervosos que produzem e recaptam a serotonina. Então você esvazia o tanque e ainda quebra a bomba de combustível lá dentro. Uau! Então não precisa de um uso diário para causar um estrago. Não mesmo. O uso de fim de semana já causa prejuízos mensuráveis na velocidade de processamento cerebral. Mas o rastro mais cruel que ele deixa é emocional. Aquela famosa depressão pós-uso, né? Isso. Mas que pode virar disfunções psicológicas severas. Quadros depressivos profundos, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer nas coisas simples, e crises fortes de ansiedade. E a literatura aponta que esses sintomas podem persistir por até 2 anos após a pessoa parar completamente de usar. 2 anos.
Nossa senhora. Porque o cérebro demora muito para reconstruir essa rede serotonérgica, né? A reconstrução é muito lenta. É assustador. Para resumir o estrago desses estimulantes, me vem à mente de novo a metáfora de um carro. Manda bala, adoro suas analogias. Pensa assim, perder o controle inibitório é literalmente ficar sem os freios do carro. Você vê a parede de tijolo se aproximando, você sabe que vai bater, mas não tem o freio mental para parar o impulso. Perfeito. E perder a flexibilidade cognitiva é como ficar com o volante travado. A vida joga obstáculos na sua frente, tipo uma crise no trabalho, uma briga de casal, e com o volante travado você não consegue adaptar seu comportamento para desviar. O acidente é totalmente inevitável. E é exatamente por isso que dizer para o dependente, basta querer parar é tão cruel. Ele está num carro sem freio e sem direção. Ele precisa de intervenção médica e neuropsicológica para consertar a mecânica do veículo antes de voltar a dirigir a própria vida. Nossa, pesadíssimo. Mas e a outra ponta do espectro? Se os estimulantes aceleram o motor até ele fundir, o que acontece quando a gente olha para os depressores do sistema nervoso central? Álcool, maconha, opioides. Eles só desligam o motor? A dinâmica é um pouquinho diferente, mas igualmente destrutiva. Vamos pegar o álcool, que é a nossa droga lícita mais comum. Os dados chocam muita gente na clínica. Sim. O pessoal acha que beber socialmente não dá nada. Pois é. Mas quando a gente avalia usuários eventuais, ou seja, pessoas que bebem apenas socialmente aos finais de semana, nós já notamos alterações bem claras no controle inibitório e na memória episódica verbal. Peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, só para testar essa teoria. Vai em frente. Se eu bebo num sábado à noite e vou no seu consultório fazer um teste cognitivo na terça-feira de manhã, eu tô totalmente sóbria na terça. Todo o álcool já saiu do meu corpo. Por que os meus freios inibitórios ainda estão falhando no teste? Essa é a pergunta de $1 milhão. A falha não acontece porque você ainda está intoxicada na terça-feira. Ela acontece por causa do efeito neurotóxico residual e das microadaptações que o cérebro teve que fazer para lidar com o estresse químico lá do sábado. Então ficam umas, cicatrizes temporárias. Exatamente. A sobrecarga nas sinapses deixa essas pequenas cicatrizes que viram permanentes no caso do uso crônico. Então, mesmo sóbria na terça-feira, a sua velocidade de frear um impulso vai estar milissegundos mais lenta do que a de alguém que não bebeu no fim de semana. Olha, aqui é onde fica realmente interessante, especialmente para quem está estudando para ser profissional de saúde. Isso prova que a anamnese, a investigação durante a primeira entrevista clínica, precisa ser muito minuciosa, né? Com certeza, tem que investigar tudo. Porque quando o paciente senta lá e diz, eu bebo só socialmente, o profissional inexperiente pode achar que isso não tem impacto no quadro atencional dele. Mas a verdade é que o cérebro não sabe o que é uma festa com os amigos, ele só reage à química do álcool. Perfeito. O cérebro não lê o contexto social do barzinho, ele sofre a neurotoxicidade e ponto. E quando a gente olha para outras substâncias como a maconha, a gente vê impactos que são um pouco distintos. O que muda no caso da maconha? No uso eventual da maconha, o maior alvo são os processos atencionais. A pessoa tem muita dificuldade em manter o foco e reter informações na memória de curto prazo. E quando a gente entra na dependência crônica, a velocidade de processamento da informação cai drasticamente. A memória episódica fica tão prejudicada que o indivíduo relata lacunas reais sobre coisas que fez na própria vida recentemente. E no caso dos opioides? Substâncias tipo a heroína ou aqueles remédios fortes para dor, que viraram uma epidemia de saúde pública em vários países. Os opioides têm uma característica muito peculiar, porque a exposição crônica atinge dois públicos completamente diferentes. Tem o dependente que compra na rua de forma ilícita e tem o paciente clínico que recebe a prescrição médica para tratar uma dor severa por meses. E o estrago é parecido nos dois? Sim. Em ambos os casos, a inundação contínua dos receptores opioides gera déficits bem alarmantes. A gente observa uma perda na memória de reconhecimento. Que seria o quê? A dificuldade de lembrar rostos ou lugares. A dificuldade de identificar informações ou estímulos que já foram vistos antes. Além disso, tem diminuição na fluência verbal e um impacto enorme no planejamento de ações.
A pessoa perde a capacidade de sequenciar etapas simples para atingir um objetivo no futuro. O cérebro dela fica praticamente confinado ao momento presente. O que nos leva ao núcleo da questão. A gente já entendeu que essas drogas destroem a memória, a atenção, os freios da pessoa. Mas como exatamente funciona a mecânica da escolha no segundo exato da recaída? Essa é a grande peça do quebra-cabeça. Porque pensa bem, se a pessoa já perdeu o emprego, já perdeu a família e está sofrendo muito com isso, por que ela decide ativamente usar de novo? Lendo as fontes que a gente recebeu, eu me deparei com um conceito da economia comportamental muito interessante, chamado delayed discounting, que traduzido seria algo como desconto pelo atraso. O delayed discounting é o coração para a gente entender o comportamento aditivo. É um paradigma que estuda como nós tomamos decisões quando existe um conflito de tempo entre as opções. Dá um exemplo prático disso. Imagina o seguinte dilema. Você tem a opção de receber uma recompensa pequena e imediata, que no caso do dependente é a droga, e o alívio imediato da dor da abstinência, ou escolher uma recompensa infinitamente maior, mas que está atrasada no tempo, tipo recuperar a saúde física, reconquistar a confiança do marido ou da esposa, voltar para o mercado de trabalho. Sabe a sensação que eu tenho lendo isso? É como se fosse uma inflação cognitiva. Inflação? Como assim? Pensa no dinheiro na vida real. Se a inflação do país está fora de controle, uma nota de R$ 100 hoje não vai valer quase nada para comprar comida daqui a um ano. E o que a pesquisa mostra é que no cérebro do dependente químico, a moeda que a gente chama de felicidade futura sofre uma inflação absurda. Nossa, brilhante. Tudo que está no futuro perde valor de compra rapidamente. Pode ser a coisa mais valiosa do mundo, tipo a formatura do próprio filho. Mas se vai demorar 6 meses para acontecer, o cérebro desvaloriza a recompensa. Essa analogia da inflação cognitiva é maravilhosa, porque pessoas saudáveis têm uma curva de desconto muito mais suave. Nós conseguimos esperar meses por uma recompensa boa. Já os dependentes químicos têm uma curva de desconto abismal, que despenca em segundos. Então, na hora do aperto. O momento crítico da recaída acontece quando a oportunidade de usar a droga se aproxima no tempo. Subitamente no cérebro dele, o valor subjetivo daquela pedra de crack nos próximos 5 minutos dá um salto e ultrapassa o valor do casamento ou do emprego que está meses lá no futuro. Mas vem cá, e o medo das consequências? Qualquer pessoa num raciocínio normal pensaria, nossa, se eu usar isso agora, minha esposa vai me deixar hoje à noite. A gente não sente aquele frio na barriga quando está prestes a fazer uma bobagem muito grande? Nós sentimos sim. E isso tem um nome na neuropsicologia. Marcadores somáticos. É uma teoria essencial do neurocientista Antônio Damasio, inclusive. Como funciona esse marcador no corpo? Indivíduos com um cérebro saudável, quando a gente pondera tomar uma decisão que traz grandes riscos, o nosso sistema nervoso autônomo reage antes mesmo da gente pensar racionalmente. Nós sentimos a mão suar, o coração dá uma acelerada, o estômago gela. Aquela intuição física, né? Isso é um alarme corporal, um marcador físico que grita, não faça isso, o risco é muito alto. E a dependência desliga esse alarme, pelo visto. Exato. O uso crônico de substâncias causa pequenas lesões funcionais em áreas como o córtex pré-frontal ventromedial, que é a área responsável por integrar essas emoções corporais às nossas decisões racionais. Então a ponte entre a emoção e a razão quebra. Isso. E aí o sistema de marcadores somáticos do dependente fica mudo. Ele se aproxima da borda do precipício e o corpo dele simplesmente não dá o aviso de perigo. Ele toma a decisão de usar a droga focado puramente no alívio imediato, porque falta aquela balança emocional do medo do futuro para segurar o impulso dele. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que quando uma família chora, desesperada, e grita dizendo algo como «Nossa, ele não nos ama o suficiente para parar de beber», essa família está interpretando a situação com um cérebro saudável, tentando entender a lógica de um cérebro que está doente. É um desencontro de percepções muito doloroso. Não é uma questão de falta de amor. A percepção do tempo, a atribuição de valor dentro da mente dessa pessoa estão fisiologicamente estilhaçadas.
A sobriedade é uma recompensa incrível, claro que é, mas na régua de tempo curtinha de um cérebro adicto, ela parece inatingível. Eu costumo dizer que é a mais triste e verdadeira prisão temporal. O indivíduo fica enclausurado ali, na tirania do presente imediato. Compreender os marcadores somáticos e o delay discounting retira, de certa forma, aquele peso esmagador do julgamento moral. E transfere a responsabilidade pro lugar certo, né? Aham. Transfere a dependência para o lugar onde ela realmente pode ser tratada, o campo da reabilitação neuropsicológica e do suporte médico intensivo, não da punição moral. Chegamos então ao nosso momento de amarrar tudo isso. A missão de hoje era transformar essa pilha de artigos técnicos num mapa de entendimento claro para quem está nos ouvindo. E a grande lição que a gente tira dessas fontes é muito clara. A dependência química está anos-luz de ser uma fraqueza de caráter ou falta de vergonha na cara. É muito maior que isso. É uma reestruturação neurobiológica massiva e invasiva. Ela reescreve memórias fundamentais, ela sabota a atenção focada, corrói os freios inibitórios e silencia os alarmes naturais do nosso corpo contra o perigo. É uma doença do cérebro. É uma doença. E olha, isso me levanta uma questão final muito provocativa olhando para o mundo fora dos consultórios de psicologia. Qual seria? Se a gente entende, através de toda essa ciência que discutimos hoje, que o mecanismo principal da dependência consiste em treinar o cérebro sistematicamente para hipervalorizar recompensas pequenininhas e imediatas, em detrimento de ganhos maiores no futuro, a gente precisa olhar com muita cautela para o nosso próprio dia a dia moderno. Onde você quer chegar com isso? Pensa bem, até que ponto a estrutura da nossa sociedade atual, com esse bombardeio absurdo de curtidas instantâneas nas redes, o algoritmo infinito de vídeos curtos e aquelas notificações constantes pingando no smartphone, até que ponto isso não está exercitando os nossos circuitos cerebrais saudáveis para operarem exatamente na mesma frequência de um cérebro adicto? Nossa Senhora! Se o nosso GPS mental começar a recalcular a rota apenas para o próximo pico de dopamina digital o dia inteiro, a gente vai ter um problema de funções executivas numa escala global, né? Fica aí a reflexão de ouro para os futuros psicólogos e psicólogas que vão pegar isso na clínica logo logo. Não só para entender a dor de quem sofre com as drogas pesadas, mas para proteger a nossa própria cognição no dia a dia. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a quem acompanhou esse mergulho até aqui. Se você curtiu essa análise, não esquece de seguir o nosso canal Psi em Áudio para não perder as próximas discussões e resumos de psicologia. Foi um enorme prazer desbravar essa neurobiologia com você hoje. O prazer foi todo meu, um debate excelente. Então é isso. Nos vemos no nosso próximo mergulho. Até lá!